Então, agora eu convido o Sérgio Barbosa, que ele é professor de filosofia, sociólogo e estudioso sobre o tema da masculinidade. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Realmente é um grande prazer, uma emoção muito grande de estar aqui hoje debatendo esse assunto. E, antes de tudo, queria fazer minha autodescrição. Sou um homem pardo, estou usando óculos, estou careca, tenho barba grisalha, estou vestido com uma camisa de manga comprida dobrada na cor rosa. Atrás de mim tem alguns quadros e uma parede cinzenta, meio cinzenta. Muito obrigado pelo convite e pela tarefa de fechar esse ciclo de debates, que com certeza promove e promoveu muita conscientização para que todas e todos tenhamos assim entendimento sobre a importância do mês da mulher, da importância de enfrentarmos, infelizmente, o feminicídio, enfrentar essa situação que só se agrava com a pandemia. A pandemia, quero deixar bem claro, mostrou uma outra pandemia. Infelizmente, o número de mulheres, de homens, de pessoas mortas desde o início dessa pandemia revela também um outro número muito assustador, que é o número de mulheres que são mortas, o número de mulheres que são estupradas, o número de mulheres que durante esta live sofrerá algum tipo de violência, não por um desconhecido, por alguém que está passando na rua, mas infelizmente por uma pessoa que conhece a sua intimidade, a sua rotina, o seu dia a dia. E o que é este olho com olho? E o que é este olhar para nós, homens? Eu não sei se vocês, mas eu estou bastante cansado. Eu estou bem cansado de ser homem. Que tipo de homem eu estou cansado? Que tipo de modelo já está com os dias contados? Como que ainda muitos homens acham que é mimimi da mulher? Como muitos homens acham que é frescura? Como muitos homens acham que as mulheres agora estão cheias dos direitos e agora que elas querem, né, dominar a sociedade? Que pensamento é esse? Qual é a origem desse pensamento? Então, na verdade, eu vou conversar um pouco com vocês, né, discutir de onde partiu esse estudo e como está esse estudo e o que a gente pode fazer, nós homens, no enfrentamento à violência contra a mulher. E como bem disse, discutir masculinidade, discutir isso que nós estamos envolvidos, desde a década de 80, 90, os primeiros estudos sobre homens, tanto na academia como projetos sociais, começaram aqui em São Paulo e no Brasil como um todo. Estas masculinidades, o que é masculinidade? Um breve exercício, rapidamente, mental, para a gente entender da onde que nasce essa masculinidade. Se a gente fechar os olhos agora, todas as pessoas, e pensar, por exemplo, uma liderança no mundo acadêmico. Se a gente pensar uma liderança nos esportes, uma liderança nos meios religiosos, quais são as suas referências? Quais são seus modelos? Quais são, né, o lugar que homens e mulheres ocupam nessa sociedade? Então, para a gente entender as masculinidades, e aí eu já estou falando no plural, porque simplesmente a masculinidade já é um campo
muito vasto. Como já foi dito pela querida Ana, envolve virilidade, envolve risco, envolve todos os atributos dos quais fomos ensinados desde criança, cristalizados na adolescência e depois naturalizados na fase adulta. Esses valores vão fazer parte da nossa vida. E não é fácil. Não é fácil chegar e falar, bom, eu não quero mais ser esse homem. Eu não quero uma... É como se tirasse uma camisa e essa camisa, pronto, agora eu quero vestir essa camisa. E quando eu faço o recorte de masculinidades, que envolve classe, raça, LGBTQI+, envolve todo um outro olhar. Por que que é importante hoje em dia, nós homens, sentar, discutir, refletir, sem medo, essas camadas que foram colocadas e das quais muitas mesmas, nós acabamos gostando dessas camadas. Porque é um mundo de privilégio, é um mundo onde a gente estabelece vínculos, é um mundo do conforto. Então, as masculinidades, na verdade, elas representam um conjunto de expressões que são projetadas dentro de um padrão masculino para afirmar valores, para legitimar atitudes e justificar pensamentos. Todos os homens, infelizmente, passam por um processo de diferentes graus de formação, de diferentes formas de socialização, mas que acabamos, infelizmente, se a gente não questionar, a gente acaba aceitando esses privilégios como alguma coisa natural. E não é pensar que você está fazendo coisas, cuidando da casa, cuidando das crianças, levando a criança para a escola, que você ganha uma medalha. Porque as mulheres já fazem isso há milhares de anos. E nem por isso elas recebem uma medalha. Pelo contrário, elas trabalham, elas cuidam, e se não fizer isso, elas ainda são cobradas. Mas aonde que nasce essa tal de masculinidade? Bom, se a gente for estudar, e aí eu cito a professora doutora Eleiete Safiotti, ela escreveu um pequeno livro chamado O Poder do Macho. E nesse livro, O Poder do Macho, editora FTD, ela vai traçar essa caminhada, essa trajetória da sociedade. Primeiro, dessa sociedade nômade, onde não existiam propriedades privadas, onde não existiam hierarquias sociais, onde não existiam desigualdades sociais. Existiam papéis, sim, sociais diferentes, mas essa diferença não era um marco regulatório das desigualdades. Sim, tinha briga, violência entre clãs, mas o papel entre mulheres e homens não era um papel de disputa, não era um papel violento, era um papel de complementação. Aquela famosa imagem do homem puxando a mulher pelos cabelos, com um tacape na mão, nunca existiu de fato. Nunca nenhuma parede de caverna. Isso foi uma criação, uma projeção no imaginário masculino, achando que a violência sempre existiu. Aquela figura grotesca do homem puxando a mulher pelos cabelos, fazendo com que, então sempre existiu, então tá de boa, sempre foi assim. Não, não. E quando começou essa violência? Quando essa sociedade começou a ficar sedentária. Ou seja, quando ela começou a adquirir propriedades. E todo mundo aqui, em algum dia, ou lembra, ou já viu um filme, ou até as piadas sobre quem mora na roça, que tem muitos filhos, é porque não tem televisão, não tem energia elétrica. Isso aí também é outra brincadeira. Na verdade, quem mora na roça, antes da tecnologia, antes do processo de industrialização, tinha que ter muitos filhos,
Muitos filhos para quê? Para arar a terra, para trabalhar a terra, para cuidar do gado, para cuidar das coisas. E como é que você faz muitos filhos? Como é que você tem muitos filhos? Você torna a mulher seu modo de produção. Você se apropria, você domina aquele corpo. Já que o homem não tem útero, então eu tenho que dominar quem gera essa riqueza. Então eu tenho que dominar o corpo da mulher pelo medo, pela violência e pela insegurança. Então a mulher passa a ser o primeiro objeto de propriedade do homem, num modo de produção econômica, para que ela produza aquilo que ele quer, a sua riqueza. Então, entendendo assim a Eliette Saffioti, o patriarcado já nasce violento, já nasce com duas formas de dominação. Uma, a exploração sobre o corpo da mulher. A mulher tem que produzir, a mulher tem que gerar, a mulher tem que criar novos reprodutores, novos homens e novas mulheres. E o segundo dado dessa mesma dominação é a opressão. A mulher não pode se levantar. A mulher não pode ter os mesmos direitos que os homens, porque ela é um ser inferior, ou um ser inferiorizado pela dinâmica da exploração e opressão. Então, assim, o patriarcado é como se fosse uma grande estrutura de uma casa, que ninguém vê a estrutura, porque ela está enterrada, mas ela sustenta com seus pilares essa casa, esse patriarcado. E nós, homens, sabemos, muitas vezes, como aproveitar esse patriarcado, como aproveitar para o nosso benefício. Mas também, esse mesmo patriarcado também nos joga numa situação que eu não vou falar de vítima, mas de uma situação de responsáveis. A gente mata mais homens, a gente comete mais acidentes, comete mais crimes. Infelizmente, esse patriarcado, ele precisa de um processo muito grande para ser resolvido na sociedade. Veja bem, agora há pouco mesmo, a grande polêmica da lei, e aí eu vou ter que ser muito claro, por que não se escuta os movimentos de mulheres sobre a questão do aborto, sobre a questão, por que não se escuta especialistas? Por que um senador toma decisões e cria a famigerada, apelidada Bolsa Estupro? Por que isso? É porque essa estrutura patriarcal não permite consultar especialistas, mulheres, não permite ver o que já está sendo feito. Então, isso é patriarcado. E isso é patriarcado. É patriarcado foi no início da Lei Maria da Penha, quando houve uma discussão se era inconstitucional ou não constitucional. Veja quantas mulheres estão morrendo, quantas mulheres estão sendo estupradas. Então, a gente precisa entender esse patriarcado, porque ele é uma estrutura que, infelizmente, a gente não vê, mas a gente sente. Para entender ainda a violência, a gente tem que entender o segundo conceito, que é um conceito criado e desenvolvido, não criado, mas sistematizado. Foi olhado, foi percebido, e assim elaborado por um colega do Colégio do México chamado Juan Guillermo Figueroa, que escreveu A Origem do Machismo Latino-Americano. Por que esse homem, ser homem europeu naquele período e ser homem latino era diferente? Então, rapidamente, o ethos europeu, quando se apropriou da América, quando se deu o nome de todas as populações que moravam aqui, de índios, porque aqui não existiam índios existiam na Índia, aqui existiam chavantes, tupis, aimorés, guararás. Aqui não existia índio, aqui existiam povos. Mas o ethos dominante falou, vocês são índios. Assim como na África não existiam negros. Existiam zulus, bantus, nagô, malê. Então esse ethos, quando se apropria desse território, ele começa a criar, né, a sua própria dinâmica. Henrique Dussel, para a gente entender como que essa América Latina se tornou, então, esse lugar propício e fértil do machismo e da violência. Não que na Europa não tinha, tinha sim,
Mas quando esse europeu vem para cá e tem filhos, né, por meio do estupro, por meio da ideologia do estupro, por meio do contato com as índias, depois com os negros, gera um ethos que é, eu não sou mais europeu, eu não sou índio, mas o que que eu sou então? Para eu ser, para eu ser homem, hombre, para eu ser um varão, para eu ser reconhecido, eu tenho que ter alguém sobre o meu controle. Eu tenho que ter alguém inferior a mim. Eu tenho que estabelecer uma hierarquia de poder. Então eu tenho que estabelecer alguém que vá lamber as minhas botas. Então o machismo representa, na verdade, um lugar de apropriação, onde o outro depende de mim, onde o outro estabelece uma relação de você só é porque eu te dou o sobrenome. Barbosa, Santos, Silveira. Se você não é ninguém. Você passa a ser uma pessoa que não existe na sociedade. Então, o machismo estabelece uma relação de hierarquia, onde que eu preciso depender. E a pessoa, veja só que interessante, no... Então, estou em casa, daqui a pouco vai passar caminhão de tudo, daqui, cachorro, daqui a pouco vai passar tudo um pouquinho. E veja só que interessante, esse machismo parece que não acaba, nunca. Ainda hoje, quando você vai comprar um prédio na planta, o arquiteto desenha, a construtora faz o desenho, muitos ainda perguntam: você quer um quartinho de empregada? E quando você já chega na planta, você vê aquele cubículo, aquele lugar sem ventilação, aquele lugar afastado, com um banheirinho minúsculo, que não é para fazer no banheiro nem social e muito menos da família, que ainda é aquele quartinho de empregada. E que você estabelece uma relação de dominação, porque está entranhado na cabeça, nossa, homem, que nós precisamos de ter alguém sobre o nosso comando para a gente ser alguém. Então, o machismo nasce dessa situação. E, por último, na década de 50, Connell, estudando os corpos dos meninos nas escolas e no exército, na Austrália, percebeu que determinados corpos são treinados, são projetados para o uso desse lugar como lugar de poder, lugar de dominação e lugar de hegemonia. Nós precisamos de um processo, de um treino. Então, todas essas definições, o patriarcado, o machismo e as masculinidades, infelizmente criam, né, em nós homens uma situação que a violência é a nossa expressão. Mas será que precisamos expressar o nosso ser, a nossa essência, baseado na violência? Porque bem pouco tempo atrás, eu sou de Brasília, estou em São Paulo há algum tempo, mas andando pelo Cerrado, fazendo caminhada, Brasília era muito diferente de hoje. Brasília era um lugar onde existiam grandes, né, espaços, e ainda existem, mas eu morava ali pertinho, aí no Cruzeiro, no Cruzeiro Novo, e eram espaços onde a gente fazia caminhada. E com os grupos de amigos, a gente caminhava, e eu chutei uma raiz, eu chutei um toco. E doeu muito. E eu comecei a falar, peraí, cara, eu me machuquei, comecei a chorar. E para os meus colegas, assim, não, cara, não pode chorar. Falei, mas eu tô chorando. Parece que homens não podem demonstrar seu sentimento. Homens não podem demonstrar que estão numa situação ruim, né? A gente tem que encobrir o tempo todo. E a gente foi para debaixo de um piquezeiro, pé de piqui, e a gente começou a chorar. Eu comecei a chorar, eu comecei a discutir, né, falar e tal. Depois passou, eu tirei o tênis, tirei a meia, veio a unha junto, mas veio aquela sensação primeira que a gente está toda hora se controlando, controlando e querendo controlar as emoções, controlar o grito que vem de dentro. Então, Connell escreveu, depois Kaufman, justamente isso. Esse labirinto
dessas masculinidades nos levam a um lugar. Esse labirinto nos leva a essa violência. Quantos aqui, sem seu crachá, sem sua gravata, sem seu terno, andando, as mulheres olham assim, comigo já aconteceu, ela muda de lado, ou entra num elevador, ela se coloca no fundo do elevador. Por que isso? Por que ela tem medo, né, dessa situação? Então, porque essa violência foi um modo como nós, homens, aprendemos a tratar primeiro a nós mesmos, negando nossas emoções, e ao negar nossas emoções, a gente também nega as emoções das outras pessoas. E é muito importante essa discussão, porque aqui não estamos culpando, não, nem vitimizando. O processo de trabalho que eu faço e realizo, eu tive que ir para fora do país, eu tive uma bolsa que me ajudou a ter a possibilidade de conhecer vários países, vários projetos, no final de 90, conhecer México, conhecer Estados Unidos, conhecer projetos no Canadá, Espanha, e conhecendo essas coisas, eu falei, gente, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, lá na década de 90, existiu a Lei 9.099, de 95, onde esses homens cometiam violência e pagavam simplesmente com cesta básica, multa, trabalho comunitário, pintar a escola. Na verdade, era uma banalização. E eles voltavam a reincidir, e cada vez mais forte. Não porque a primeira violência tenha sido fraca, mas toda a violência é muito forte. Então, quando a gente percebeu isso, quando eu percebi isso, eu comecei a trabalhar com os homens nessa perspectiva. Precisamos olhar nos olhos, precisamos falar com os outros homens, precisamos nos libertar. Assim como Paulo Freire, a gente precisa se tornar protagonista do próprio processo. Porque se eu não me tornar protagonista do meu processo, eu nunca vou me libertar do oprimido que tem dentro de mim. É preciso libertar esse oprimido, é preciso falar para a gente mesmo que esse lugar não nos leva e não vai nos levar a lugar nenhum. O feminismo nunca foi contra o homem, foi contra essa mancha, foi contra esse desbotamento, que a gente perdeu a essência de acreditar na igualdade, na equidade. Então, o projeto que eu venho desenvolvendo aqui no Ministério Público em São Paulo é fruto de toda essa herança, de todo esse processo. E por isso se transformou numa política pública, leis. Hoje temos o tempo de despertar. Hoje temos leis que entendem que esse homem cometeu um crime, mas ele pode, né, entender esse crime, compreender esse crime de uma forma educativa. Paulo Freire falava isso. Quando você tem uma sociedade punitiva, você pune o indivíduo. É aquele e pronto. Ah, eu moro aqui em São Paulo, mas o cara que está em Minas Gerais não ficou sabendo. Agora, quando você cria uma sociedade educativa, é como jogar uma pedra num lago. A água está parada, você joga uma pedra, o que acontece? Aquilo reverbera. É esse o processo. É possível, sim, né, responsabilizar homens, é possível, sim, ressocializar homens. É porque isso não é uma doença. Isso não é uma psicopatia. É um processo social construído e a gente precisa mudar tudo aquilo que também já foi falado. Por que o homem tem que vestir azul, mulher tem que vestir rosa? De pequenas atitudes a gente pode, no dia a dia, mudar esse grande pacto do silêncio, da omissão. As masculinidades, a violência é perversa porque ela causa esse embotamento da fala. A gente não pode, né, continuar com isso. E como que a gente faz esse processo? Por meio do grupo reflexivo. Por meio de grupos reflexivos criados na Noruega por um psicanalista chamado Tom Anderson, mas que também eu precisei adaptar aqui ao Brasil, à nossa realidade. E também convidei um grande autor, que foi meu professor aqui na PUC de São Paulo, Paulo Freire, para pensar isso. Porque quando você cria esse diálogo com esse homem, você traz ele. Você não espanta. Outro dia eu estava numa live, aí, semana passada, discutindo justamente isso. A gente precisa falar com os homens. Não de uma forma violenta, de uma forma agressiva, de uma forma que culpe,
mas a forma como é bom entender o feminismo. Como professor de filosofia e ciências sociais, eu chego sempre nas primeiras aulas e provoco os alunos. O que vocês acham? Dê a sua opinião sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto daquilo, tá? Aí, quando eles começam a falar, você já leu? Não, professor. Então, quantos já leram aqui obras sobre feminismo? Quantos de nós já falamos assim, eu vou estudar isso, eu vou entender Simone de Beauvoir, eu vou entender Elia Safioti, eu vou entender para que eu também possa compreender do que é necessário esse mês da mulher. Mas eu não tenho tempo. Tá bom, vamos assistir lives, vamos participar, vamos nos envolver, porque a gente só tem a ganhar. Isso aconteceu comigo. Isso aconteceu com esta pessoa aqui, que também, antes desse conhecimento, eu tinha posição, sou filho de militar que estava em Brasília e também tinha todos os padrões para repetir isso. Meu irmão é da Polícia Federal, daí. Então, a gente, vamos assim mesmo. E depois, quando eu comecei a ver na minha vida o quanto eu melhorei comigo mesmo, quanto melhorei com minha companheira, com os meus filhos, o quanto que eu alterei essa forma de ver o mundo. E é muito importante para todas e todos entender que o nosso papel é justamente isso, somar. Aprender que as masculinidades, na verdade, ela não pode ser um novo estilo de ser homem. Um homem descolado, um homem que faz coisas na casa, não. As masculinidades implica nesse rompimento desses privilégios, deste pacto e desse silêncio. Abraçar causas, para que a gente possa também não ser pró-feminista, não ser feminista, mas pelo menos ser antimachista. Já é um grande ganho para todos e todas. Muito obrigado. Oi, Sérgio, muito obrigada pela tua fala, foi realmente maravilhosa. Acho que eu tinha preparado aqui um conteúdo sobre patriarcado, não tenho nem o que complementar. Também sou uma grande seguidora da Elia Safioti, tinha já aqui, deixado um livrinho separado para indicar Gênero, Patriarcado e Violência. É realmente um divisor de águas. Quem quiser, começar com um livro, comece com ele, pode começar com esse.